bem? Estamos aqui de volta depois de um longo período para falar hoje de um tema bem interessante. Pelo menos para mim é bem interessante porque é algo que já faz parte da minha vida aí há cerca de uns 20 anos e eu gosto bastante de conversar, que é sobre renda ativa e renda passiva. E o que a gente vai falar hoje não é uma aula de finanças, não é nada muito aprofundado, né? São apenas conceitos básicos, até posso dizer assim, opiniões minhas a respeito disso daqui, né? Mas que ao longo do tempo a gente, no uso prático, a gente viu que as coisas realmente funcionam, tá? Então, para ilustrar isso, eu vou contar uma história, né? Vou fazer uma analogia que para mim ela faz muito sentido e não é muito diferente daquilo que realmente aconteceu na minha vida. Então vamos lá, quando a gente está falando de renda ativa e passiva, renda significa dinheiro, ou seja, o quanto que eu ganho de dinheiro. E o dinheiro, ele é um dos recursos que a gente precisa usar durante todos os nossos dias. Então a gente vai fazer essa analogia, sendo o dinheiro como se fosse a água. Ou seja, tanto o dinheiro quanto a água, a gente precisa do uso diário deles. E o que acontece? Quando a gente tem um volume razoável de dinheiro, tanto quanto de água, a nossa vida é muito boa. Porém, quando a gente tem escassez de qualquer um dos dois, a vida fica difícil. A gente mora aqui em São Paulo e nos últimos anos a gente tem sentido um pouco de racionamento de água. Talvez aqui no centro de São Paulo não tenha tanto racionamento, mas nos bairros um pouco mais afastados, realmente existe uma dureza e a gente sabe como é difícil você ter água dia sim, dia não, por exemplo, né? Então, as reservas que tem que ser feitas, ou seja, a vida fica super atrapalhada se falta água em casa, né? E se falta dinheiro? Também. Então, por isso que eu acho que essa analogia é interessante, tá? Então, o que a gente vai falar? Tanto a água quanto o dinheiro, e agora a gente vai falar só da água, a gente precisa dela todos os dias, tá? Então a gente vai usar um exemplo como uma pessoa que acabou de mudar para uma cidade. Pronto, desenhei aqui uma super cidade e o que acontece? Todos os habitantes dessa cidade precisam de água para que eles possam sobreviver todos os dias. E como que eles fazem para ter acesso a essa água? Como que eles obtêm a água deles? Todos eles caminham cerca de 5 quilômetros até um lago que fica lá no alto da montanha. Então o que eles fazem? Todos os dias eles pegam os baldinhos deles e eles vão até esse lago para eles poderem pegar essa água para que eles tragam para casa e que eles possam usar essa água todos os dias. Então a forma deles obterem essa água é justamente carregando baldes. E assim a vida vai acontecendo. Então todos os dias os habitantes dessa cidade vão lá, pegam seus baldinhos, caminham 5 quilômetros até o lago, enche o baldinho de água, volta aos 5 quilômetros, traz o baldinho para casa, usa a água em casa naquele dia. Depois no dia seguinte pega seu baldinho de novo, vai até o lago, enche de água, traz e usa, e assim as coisas vão acontecendo dia após dia, semana, mês, ano atrás ano, e tudo vai sendo dessa maneira. E o novo habitante está lá fazendo a mesma coisa, até que um dia alguém chegou e falou assim para ele: você já percebeu que tem gente que não vai todos os dias até o lago pegar água? Daí ele falou assim: sim, eu sei, mas são pessoas que provavelmente não vivem tão bem. Ele falou: então, tem gente que não é que não vai todo dia, tem gente que não vai nunca até o lago pegar e vive muito melhor do que todos aqueles que vão, como é o meu caso, por exemplo. E aí o novo habitante falou assim: nossa, mas por quê? Como que você faz isso? Ele falou: é que eu construí um encanamento que vai do lago até a minha casa. Encanamento? Mas o que é isso? É simples, você vai pegar pequenos canos, que são peças assim, e você vai colocá-los desde o lago até a porta da sua casa, para que a água passe por eles e chegue lá na porta da sua casa e você tenha água sem precisar ir até lá esses 5 quilômetros todos os dias. A água está dentro da sua casa sem que você precise fazer força. E aí o novo habitante falou assim: ah, mas para você é fácil, né? Porque você já tem isso pronto. Ele falou: sim, pois é.
como eu já construí isso, então realmente para mim é fácil falar para você fazer o mesmo. Ele falou, mas se eu for fazer isso daí, eu não vou fazer isso em um dia, não vou fazer isso em uma semana, vai durar bastante tempo para eu fazer. Eu tenho que fazer essas peças, eu tenho que levar, são 5 quilômetros até o lago, é muita coisa. E ele falou, realmente, se você parar de ir lá com o seu balde hoje, né, você vai morrer de sede, você vai morrer sujo, porque você não consegue fazer isso. Por isso que para você criar este encanamento, você precisa fazer isso em paralelo ao que você já faz hoje. Então você continua indo levando o seu baldinho lá, enchendo de água e trazendo para casa, porém, aquele tempo que hoje você joga fora com atividades que não são tão úteis, você vai aproveitar esse tempo para fazer essas peças e para ir colocando elas uma em cima da outra até que chegue no lago. Ou seja, aqueles momentos onde você está descansando, aqueles momentos onde você está bebendo com os amigos, aquele momento onde você está conversando com os outros pela internet, jogando papo fora, você vai deixar isso um pouco de lado, vai fazer um pouco menos disso e vai aproveitar um pouco desse tempo ocioso para que você construa esse encanamento. Ele falou, tá, mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer as peças e eu não sei montar isso até lá. Não tem problema, fique tranquilo que eu te ensino. E foi dessa forma, mais ou menos, que eu aprendi que existem duas formas da gente ter estes recursos dentro da nossa casa, tanto a água quanto o dinheiro. Para que nós tenhamos o dinheiro dentro de casa, nós temos duas formas de conseguir isso. Ou a gente carrega balde, e a gente vai carregar balde a vida inteira, ou a gente constrói um encanamento. No início não dá para você só construir o encanamento, você vai ter que fazer as duas coisas juntas. Mas se você se dedicar um pouco do seu tempo livre, você além de carregar o balde e resolver o teu problema de água hoje, você constrói um encanamento e resolve o seu problema de água para sempre. E o que seria isso na vida real? Na vida real, quando você carrega balde, você tem uma renda ativa. Ou seja, depende da sua atividade para que a água chegue na sua casa. E quando você constrói um encanamento, você está construindo uma renda passiva. Você vai também trabalhar, porém você trabalha uma única vez, porque depois que o encanamento está pronto, você não precisa mais trabalhar. Essa é a renda passiva. A água continua chegando, mesmo que você não esteja fazendo mais nada. Ou seja, o que é um exemplo de renda ativa? Renda ativa é um emprego, né? Um emprego onde você é funcionário de uma empresa ou prestador de serviço de uma empresa, né? Onde você tem um patrão que te paga, ou seja, ele está te pagando para você ir lá e fazer um determinado trabalho, né? E aí depois que você faz esse trabalho, você pega o seu salário e vai para casa, ou seja, carregou balde. Ou você é uma pessoa autônoma, né? Um cabeleireiro, um massagista, né? Um dentista, são pessoas que dependem do trabalho dela, do esforço delas, para que elas tragam o dinheiro, tragam a água para dentro de casa, né? Ou então, até pessoas, donos de pequenos negócios, escolas, cabeleireiros, pequenas academias, todo tipo de comércio, barraca de cachorro-quente, ou seja, são pessoas que têm o seu negócio próprio, mas é um negócio pequeno, que demanda da presença dele. Embora tenha muita gente que fala, olha, eu não preciso ir sempre na minha empresa. Correto, mas às vezes precisa? Precisa. Então você está carregando balde do mesmo jeito, né? E o que seria a tal da renda passiva? Aí já seriam, né, empresas muito maiores, empresas que você consegue contratar pessoas para que façam todas as atividades dentro dessa empresa, inclusive a parte financeira, de forma que você não precisa se preocupar com nada e você apenas obtém os rendimentos, os lucros, e isso cai na sua conta mesmo que você não faça nada. Também projetos de marketing de rede, a partir do momento que você tem uma rede sólida, uma rede autossustentável, crescente, estruturada, que você sabe que não vai mais cair, ou então rendimentos financeiros, aplicações, imóveis, né, que te deem um retorno sem que você precise estar lá presente. Então essas são basicamente, de forma geral, as fontes de renda ativa e as fontes de renda passiva. E o que a gente viu? A renda ativa ela é importante, ela é legal, porque resolve
o teu problema hoje, né? Mas o que resolve o teu problema para sempre é a renda passiva. Então, a pessoa que vive só de renda ativa, ou seja, só carregando balde, ela nunca vai ter essa tranquilidade de falar, pronto, parei, chega. Porque água ela vai precisar o resto da vida, então ela vai ter que o resto da vida estar carregando balde. E o que pode acontecer? Não que vai acontecer, mas pode acontecer. Pode acontecer que as pessoas fiquem velhas, que elas fiquem cansadas, pode acontecer que elas não tenham mais a disposição para carregar aquele monte de balde, onde elas estejam já um pouco mais debilitadas, né? E aí o que vai acontecer? Vai depender de outras pessoas terem que carregar balde para ela como um favor, né? Vai precisar de ajuda do governo e tudo mais. Então, existe a necessidade de, ao longo da vida, além de carregar balde, a gente ter também que construir um encanamento para que a gente tenha essa tranquilidade lá para frente, ainda que a gente vá construindo isso de forma lenta, mas resolve a questão quando a gente de repente mais precisar, a gente mais precisa de recurso, é quando a gente menos tem condições de obter esse recurso, né? Por isso que a gente vê que grande parte da população brasileira não está tão bem assim, né? Agora, por que as pessoas não costumam construir os seus encanamentos? Por que elas vivem carregando balde? Bom, existem vários motivos e eu vou falar apenas alguns deles aqui. Um dos motivos principais é que as pessoas não acreditam que dá para construir um encanamento. Por que elas não acreditam? Porque elas não conviveram com ninguém que construiu, elas não conhecem diretamente, pessoalmente, ninguém que tem um encanamento pronto. Então o que elas acham? Ah, não, é que porque para você ter um encanamento desse você tem que ser rico, porque o outro já nasceu rico, porque o outro teve sorte, porque o outro ganha na loteria, então já tem um encanamento pronto. Então muita gente não acredita, porque não conhece ninguém que fez. Outras pessoas vão chegar e vão falar assim, eu entendo que o encanamento é muito bom, tá? Mas eu não tenho tempo, porque eu tô carregando balde demais. Como eu preciso de muita água, então eu carrego o balde de manhã, de tarde e de noite. Então a pessoa, ela deixa de fazer aquilo que vai resolver o problema dela, para ela fazer aquilo que mantém ela no problema dela. Então, pessoas que dizem que não tem tempo para investir, que não tem tempo para estudar, que não tem tempo para entender sobre como montar o encanamento, essas daí também estão bem enroladas, porque nunca elas vão ter mais tempo do que elas têm hoje. Elas realmente precisam dar um jeito de começar a construção do encanamento para que isso gere tempo para elas. Outro ponto muito importante, tem gente que não entende o porquê que tem que construir o encanamento. Tem gente que fala assim, imagina, para que eu vou construir encanamento se eu estou carregando balde tão bem, eu estou tranquilo, minhas costas não doem, e outra, arrumei uma forma aqui de carregar mais baldes, então eu estou com um ótimo emprego, para que eu vou precisar investir e criar uma renda passiva? Tem muita gente que pensa isso, né? Outro tipo de gente tem medo, né? Tem medo. Medo do quê? Tem medo de tentar algo novo, tem medo de não conseguir construir o encanamento, né? Não estudou, não sabe muito bem porquê, mas tem medo. E, inclusive, tem gente que tem medo do que os outros vão pensar se ele começa a construir o encanamento dele. Porque, imagina, meus amigos, todos eles de final de semana, eles vão pra praia, eles saem para beber e eu vou ficar trabalhando de final de semana? Não, o que os outros vão pensar? Vão pensar que eu não tô legal. Eu trabalhar de noite? Não, de noite é horário de assistir Big Brother, é horário de assistir novela, né? Então, assim, pessoas, elas realmente têm medo da imagem que vai ser causada assim que eles começarem a construir o encanamento deles. E também existem aqueles que têm preguiça. São pessoas que têm preguiça de pensar, têm preguiça de estudar, têm preguiça de aprender algo novo. E a maioria tem preguiça de trabalhar. Eu já sei o que tem que ser feito, eu já entendi que tem que ser feito. Mas isso dá um trabalho. E outro, eu preciso dar uma descansadinha, né? Porque amanhã, como eu tenho que carregar mais balde amanhã, então eu não posso ficar construindo encanamento, porque isso vai me cansar bastante. Outras pessoas não constroem, por quê? Quando elas começam a construir e elas começam a ver os resultados, elas acham muito pouco. Então a pessoa ganha lá 5 mil reais por mês, ela tem um emprego que ela ganha 5 mil reais por mês, que é um bom emprego, é um emprego legal. Então o que ela faz? Ela lê um livrinho lá,
né? Ou chega alguém e fala para ela, olha, você precisa guardar, você precisa investir 10% do que você ganha. Então ele vai lá, faz um esforcinho, ganha 5 mil, pega 500 reais e como ele não sabe, né, nada sobre investimento, ele vai no mais fácil que é, por exemplo, na poupança. Então foi lá, guardou 500 reais na poupança e começou a construir o encanamento dele. Aí o que que acontece? Depois de um mês, opa, o encanamento já está pronto. Quando ele vai na poupança, dá uma olhada, ele vê que tem 503 reais. Aí ele fala, o quê? Todo esse trabalho para ganhar 3 reais? Não, isso daí não serve, isso daí não funciona. Então ele começou bem, ele teve uma boa atitude para começar a construir encanamento, mas ele achou que é muito pouco. Ou seja, ele achou que a renda ativa dele, por ser muito maior que a passiva no início, isso não vai funcionar e não vai construir. Agora olha só que interessante, da forma como eu analiso. Um copo de água vindo através do encanamento, ele é muito mais valioso que 10 baldes de água que você traz. É muito menos água, mas você não investiu naquele copo d'água o teu bem mais precioso, o teu recurso mais precioso, que é o teu tempo. Então qualquer rendimento, qualquer gota d'água que venha através do encanamento é muito mais valoroso, porque ela veio sem você colocar o teu esforço. E se está vindo através do encanamento, vem mais por aí, sem o seu esforço de novo. Então as pessoas subestimam o poder do pensamento exponencial, o poder dos juros sobre juros, o poder da continuidade de algo que eles começaram. E aí você vê o seguinte, se a pessoa tem realmente um emprego de 5 mil reais, essa pessoa já ganha mais do que 85% das famílias brasileiras, né? Agora, ele já é privilegiado, quer dizer, ele está entre os 15%, as 15 famílias, 15% das famílias que mais ganham dinheiro no Brasil. Mas ele trabalha. Agora imagina se ele consegue, ao longo de, 15, 20, que seja 30 anos, se ele consegue construir um encanamento que bote na casa dele uma renda de 5 mil reais passiva, sem que ele precise trabalhar. Além dele estar ganhando mais do que 85% das famílias do país, das famílias brasileiras, esse cara ainda está ganhando sem trabalhar, que é o melhor dos mundos, porque ele já tem uma renda privilegiada, embora 5 mil reais não seja o sonho, né, da maioria das pessoas, mas 85% das famílias não ganham nem, das famílias, né, não das pessoas. Ou seja, a renda familiar no Brasil, 85% das pessoas ganham menos, né, dentro de uma casa, dentro de uma família, do que 5 mil reais. Então ele já tem uma renda privilegiada, né, não trabalha, e por mais que não seja o sonho dele, né, ter uma renda de 5 mil reais, são raras as pessoas que a gente conhece que depois de 20, 30 ou até muitas vezes 40 anos de trabalho tem essa renda sem trabalhar. Muita gente tem trabalhando. Agora, sem trabalhar, pessoas que a gente conhece que tem essa renda sem precisar fazer nada, realmente é muito raro no nosso país. Agora, o que eu acredito que é o principal motivo pelo qual as pessoas realmente não constroem os seus encanamentos ao longo da vida é porque elas não aprenderam este conceito. Elas não aprendem este conceito. E por que elas não aprendem esse conceito? É simples, porque na casa deles ninguém ensina esse conceito. E por que ninguém ensina na casa deles? Porque ninguém sabe. Né? Provavelmente os pais, os tios, os avós, os primos, os irmãos não têm encanamentos prontos e por mais que eles falem que é uma maravilha, eles nunca construíram deles. Então se você vive numa casa onde ninguém da sua casa, nenhum familiar, nenhum parente próximo construiu uma renda passiva, da onde você vai aprender que você pode construir uma renda passiva? Já sei, você pode ir numa escola, numa faculdade, por exemplo, né? Então, mas na escola e na faculdade a gente aprende a construir renda passiva? Com certeza não. Por quê? Porque os professores não estão lá construindo encanamento, eles estão carregando balde. Se eles estão carregando balde, o que eles vão ensinar a gente? A carregar balde. Então, infelizmente, hoje todo o nosso sistema educativo, ele prepara as pessoas para carregar balde. Por quê? Porque são carregadores de balde ensinando carregadores de balde a carregar mais balde.
Essa que é a ideia do sistema educativo que a gente tem hoje, não só no Brasil, mas praticamente em todas as partes do mundo. Então, por que a gente não aprende isso? Porque são poucas as pessoas que sabem, principalmente ao nosso redor, aonde a maioria está falando das coisas que a gente tem que fazer, não tem pessoas que estão construindo encanamento. Todas elas estão carregando balde. Então a gente olha em volta e fala assim, é verdade, o normal é carregar balde, então o que eu vou fazer? Vou carregar balde também a vida inteira. Mas, apesar disso, apesar de nós termos essa dificuldade para encontrar no nosso meio pessoas que constroem encanamento, é sim possível construir encanamento. Não é algo tão rápido, não é algo tão simples, não é com um videozinho que você já vai sair construindo o seu encanamento, mas é sim possível construir. Hoje nós já temos um encanamento construído que traz água para dentro, que traz recurso financeiro para dentro da nossa casa. Não é um encanamento tão grande, mas também não é um encanamento tão pequeno. E a gente recebe todos os meses o recurso e grande parte dele, sem a gente precisar fazer mais nada. E hoje a gente curte a nossa vida, a gente aproveita a nossa vida, né, ensinando pessoas no Brasil, em vários locais do Brasil, a construírem encanamento também. Agora, por que a gente ensina as pessoas a construírem encanamento? Não somos só nós. Muita gente, inúmeras pessoas que já construíram encanamentos, ensinam outras pessoas a construírem seus encanamentos também. Por quê? Bom, primeiro de tudo, porque sabe, né? Se já construiu, sabe fazer. Então, se sabe fazer, também provavelmente sabe ensinar. E muito provavelmente alguém ensinou essa pessoa a construir encanamento. Então, até como uma obrigação, um dever moral, essa pessoa também ensina outros a construir encanamento. Outro motivo importante, porque as pessoas têm tempo, porque a partir do momento que você constrói encanamento, você não precisa mais ficar carregando balde. E é uma tarefa difícil carregar balde, né? No mundo atual, carregar balde demora em média 8 horas por dia. Então imagina que você não precisa mais carregar balde, você já tem o encanamento pronto, então você também vai ter tempo e esse tempo você vai usar de uma maneira que você gosta. E aí também é o terceiro ponto importante, as pessoas que construíram o encanamento, elas adoram esse assunto. Então elas adoram ensinar pessoas a construírem encanamentos também. Por quê? Porque é um assunto que elas gostam, porque é um assunto que elas dominam e porque se elas ajudam alguém a construir o encanamento, existem duas pessoas que estão fazendo a mesma atividade. Então é uma atividade muito legal de ser feita em grupo, que é construir o encanamento. E o outro ponto que é muito importante também, do porquê que as pessoas que constroem o encanamento, elas ensinam outros a construir encanamento, é porque elas sabem que este lago não vai secar. Elas sabem que não importa quantas pessoas vão carregar balde lá, vão pegar os baldes de água lá, e elas sabem que não importa quantas pessoas vão levar o encanamento até lá, a cidade inteira pode levar o encanamento e o lago não seca. Por quê? Porque a água e o dinheiro não são recursos esgotáveis, eles são recursos que a natureza traz pra gente. O dinheiro não é a natureza, né? Mas se acaba o dinheiro, o que acontece? O dinheiro não acaba, porque o dinheiro nem é tão real assim. Quando a gente está falando que a gente está no mundo da informática, você realmente acha que quando você entra no banco e você vê na sua conta lá R$2.000, existe um cofre no banco com o seu nome, com as notas lá dentro? Não, aquilo lá é só uma referência, aquilo lá é virtual. É óbvio que existe o dinheiro, mas o dinheiro não está físico lá. E se realmente acabar o dinheiro físico, a Casa da Moeda imprime mais. Então não é um recurso que se esgota. Quem já aprendeu a construir um encanamento sabe que se o vizinho constrói, não vai roubar a água dele, né? É capaz de ter mais água para ele se o vizinho constrói também. Então a pessoa, e essa era uma da forma de pensar, da mentalidade que eu não tinha, né? Eu falava assim, cara, quem é rico não quer que os outros sejam ricos. E é mentira, quem é rico quer que os outros também sejam ricos. Por quê? Porque é muito melhor você fazer, se você é rico, é muito melhor você fazer negócio com outra pessoa que é rica do que com uma pessoa que não é.
Então, as pessoas que são realmente ricas, elas não só de dinheiro, né, mas também de mentalidade, de alma, de espírito e tudo mais, elas compartilham isso, porque quer que os outros também tenham a mesma oportunidade que elas tiveram, que tenha o mesmo estilo de vida que elas tiveram. E aonde que eu vou aprender a construir encanamento? E isso é muito importante. Eu vou na escola? Já falamos que não. Os cursos tradicionais, que são as escolas, que são as faculdades, que são os MBAs e tudo mais, eles não vão ensinar as pessoas a construírem os seus encanamentos. A gente tem que aprender a construir encanamento de quem já construiu encanamento. E quem constrói encanamento adora dar palestra, publicar livro, publicar vídeo, publicar áudio. Então a gente tem inúmeros exemplos de pessoas que já construíram um baita do encanamento e estão lá falando pra gente, explicando pra gente, mostrando o caminho para que a gente possa construir também. Então você pode procurar isso em palestras, em grandes eventos, você pode procurar aqui no YouTube muitos vídeos que falam disso, de como você constrói uma renda passiva, áudios também, tem bastante canais, bastante podcasts que você pode escutar, livros também, livros como esse aqui, Pai Rico, Pai Pobre, o que os ricos ensinam aos seus filhos sobre dinheiro. É muito mais fácil um filho de um rico ser rico também, não é pela herança que ele vai ganhar, é pela mentalidade que ele tem. Outro livro interessante, Como Ficar Podre de Rico. A hora que eu vi esse título, é óbvio que a minha mentalidade não era essa. E eu falei assim, se esse cara soubesse ficar podre de rico, você acha realmente que ele ia me ensinar? Você acha que se ele fosse rico, ele ia perder tempo escrevendo livro para ensinar os outros a ficar rico, podre de rico ainda? Claro que não, essa era a minha mentalidade, né? Outro livro interessante, Quem Pensa Enriquece, né? E esse livro é legal mesmo, porque não existe um quem trabalha enriquece, porque se trabalhar muito realmente enriquecesse, cara, a maioria da população estaria hoje muito rica. Agora, o quem pensa enriquece, então eu vou ficar em casa tranquilão lá, só pensando besteira. Não é assim. É quem pensa e age. Quem pensa as coisas corretas enriquece, e é isso que ele mostra nesse livro. Outro livro interessante, Escola de Negócios para pessoas que gostam de ajudar pessoas. Aí eu falei, mas quem que gosta de ajudar pessoas? Gente, muita gente gosta, aliás, a maioria das pessoas gosta de ajudar pessoas. E por que as pessoas não ajudam tanto as outras pessoas? É simples. Porque elas não têm tempo, porque elas têm que ficar carregando balde para cima e para baixo. Porque se elas tivessem tempo, elas iam se dedicar mais a ajudar as outras pessoas também. Ah, Hélio, isso é muito legal, mas eu já leio algumas revistas. Não, realmente, existem algumas revistas bem interessantes também. Por exemplo, essa daqui, a Você S.A., a Exame, são revistas legais e tem matérias ótimas. Porém, a maioria das matérias ensina a gente a carregar baldes maiores, ensina a gente a carregar baldes mais confortáveis, ensina a gente a carregar muito mais baldes para que a gente tenha mais água dentro de casa, mas não ensinam a gente a montar um encanamento, que é isso que a gente precisa para, ao longo do tempo, ter uma diferença muito grande na nossa vida. E o que a gente efetivamente precisa? É de uma mudança de mentalidade. É mudar a nossa forma de pensar, deixar de ser imediatista, deixar de querer as coisas de um dia para o outro e começar a pensar mais que a vida, mas a vida pode acabar amanhã, não sei se eu vou estar vivo amanhã, eu posso morrer, é verdade, mas e se você estiver vivo, né? Você tem que se preparar para esse momento também. A gente tem que pensar que a vida é uma grande trajetória, é um grande caminho e que a gente pode durar, ainda mais hoje com a medicina avançada, com tantas coisas que estão sendo feitas para que a gente viva mais, a vida pode passar dos 100 anos de forma fácil. E as pessoas que são imediatistas, elas só pensam no hoje. E tudo bem que com 100 anos talvez a gente não tenha condições de fazer tudo que a gente quer, muito menos de ficar carregando balde. Aí sim é um momento que a gente vai precisar do encanamento pronto. Então, a ideia de construir encanamento não é um sofrimento, é até uma diversão se a gente sabe fazer isso daí. Eu adoro ensinar as pessoas a construir encanamento. E o que acontece? Muita gente chega e fala para mim, Hélio, eu preciso de mais água, Hélio, eu preciso de mais dinheiro. Como eu tô
né, de vez em quando falando, explicando, ensinando, tem gente que chega e fala assim, eu preciso de mais. Mas o que ele está querendo saber não é como que ele constrói o encanamento. Ele quer saber como é que ele constrói o encanamento amanhã, né? Ou seja, amanhã, em vez de eu carregar balde, eu já vou construir o encanamento e o problema está resolvido. Não vai acontecer. Quando a gente explica para as pessoas, olha, isso é um processo, você vai ter projetos de médio e longo prazo. Longo prazo não é até as próximas férias, longo prazo não é até o próximo aumento de salário, até o próximo dissídio. Longo prazo são 5, 10, 15 anos que você vai se dedicar a... Ah, mas isso é muito longo, mas chega, a idade chega. Quando eu era lá novinho, né, 22, 23 anos, que falaram para mim, né, você tem a opção, né, de construir um encanamento e você vai ter uma vida muito melhor, é óbvio que ninguém acreditou, é óbvio, eu era muito novo, né? A família falou, imagina, isso é impossível, quem é que falou? Aquelas coisas que todo mundo ouve, né? Onde já se viu isso? Quem você conhece que faz isso? Estão te enganando, né? Se o pessoal soubesse, que era a minha mentalidade também, né? Se todo o pessoal soubesse fazer isso, não ia ficar te contando, isso ia ser segredo, né? Mas a verdade é que 20 anos se passaram desde aquela época e o meu encanamento tá ali prontinho. Não é um baita encanamento, mas calma, eu tô construindo ainda, né? Mas eu já tenho a água chegando em casa para falar, ó, funciona, viu? O encanamento é um negócio legal, sim. Então, a gente precisa dessa mudança de mentalidade. Quando a gente se predispõe a construir um encanamento, não é para fazer isso durante o mês. Então não dá para você comparar o volume de água que você vai pegar do encanamento no primeiro mês em comparação com o que você está carregando de balde. O balde vem muito mais rápido. O balde agora é um volume muito maior. Porém, depende de você estar lá carregando esse balde todos os dias. E o encanamento também depende de você fazer, mas você faz uma única vez. Você não vai fazer isso todos os dias pelo resto da vida. E aí tem gente que começa a mudança. Tem gente que dá início a essa mudança. Tem gente que lê alguns livros e vai em algumas palestras, ouve alguns áudios e fala assim, uau, eu já entendi, eu vou começar essa mudança. Então ele começa, em vez de construir o encanamento, ele bota uma caixa d'água em casa, que já é melhor do que não ter nada, né? Então ele fala, olha, como eu tô trazendo muita água, eu tô acabando até desperdiçando, então eu vou encher a minha caixa d'água com a água e aí eu tô bonito, né? E realmente é o começo de uma mudança de mentalidade. Mas aí a hora que ele vê a caixa d'água cheia, o que ele fala? Ah, beleza, agora eu tô sossegado, agora eu tô tranquilo, agora ele esbanja a água, né? Só que se acontece um problema e ele perde o emprego, né? E ele deixa de carregar balde, né? Se o balde dele quebra, se o pé dele quebra, aí tudo bem, ele fala, não, mas eu tô tranquilo que eu tenho a caixa d'água, mas a caixa d'água não é infinita. A caixa d'água, por maior que ela seja, é um volume de água que se você continuar usando, ele vai acabar. Então as pessoas, elas começam uma mudança, mas elas não continuam essa transformação. Não, já começou a funcionar, então eu não preciso mais estudar, eu não preciso mais aprender nada. E aí elas acabam tendo esse problema. E não tem problema carregar balde. Né? Então eu falo para todo mundo, tem gente que fala assim, mas você é contra o emprego? Eu falo, de forma alguma. Eu fui funcionário de ótimas empresas, eu tive bons empregos, eu adorei todo o meu tempo de trabalho, eu carreguei muito balde feliz. Não é problema carregar balde, o problema é não construir o encanamento. As pessoas que carregam balde têm dificuldade para entender que precisam fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A maioria tem dificuldade para entender que precisa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Carregar balde é ótimo, mas deixar de construir o encanamento, isso é péssimo. Então, qual é a sugestão? Que você faça os dois, porque acreditar na lenda da aposentadoria, né, com o Brasil da forma que está hoje, acreditar que, não, tranquilo, só mais uns 10 anos pagando lá o INSS e eu tô tranquilo, porque aí eu vou me aposentar. Gente, o que a gente está vendo hoje, né, e aí são casos próximos, aí sim é fácil, todo mundo conhece um monte de gente, né, que se aposentou, mas não parou de trabalhar, né? Por quê? Ah, porque ele gosta?
Porque ele ama o trabalho dele? Não, porque ele precisa, porque a aposentadoria mal dá para pagar os remédios que a pessoa precisa. Então, acreditar nessa lenda da aposentadoria que se você... Bom, deixar... A gente reclama tanto, é engraçado, né? A gente reclama tanto do governo, né? Que o governo é ladrão, que é corrupto, que não presta, que só faz porcaria, mas continua deixando na mão do governo o nosso futuro, né? Então a gente não traz a responsabilidade de ter uma vida melhor pra gente, a gente acaba deixando isso aí com o governo, porque o governo que tem que cuidar de mim, né? Não, se a gente já tá vendo que o governo no Brasil ainda não tá no ponto de realmente cuidar da população, então não dá pra deixar na mão dele o meu futuro, o futuro da minha família. Não dá pra eu falar, não, o governo hoje tá uma porcaria, mas daqui a 10 anos, a 20 anos, quando eu estiver cansado, ele vai tá bom? Não vai tá bom. E essa que é a grande questão, a gente tem que trazer a responsabilidade pra gente e a gente tem que promover a mudança dentro da nossa vida. Então qual que é a solução para isso? A solução para isso é você começar agora, é você começar assim que você entender essa mensagem, assim que você entender que o encanamento precisa ser construído. Então é aí o momento de você começar. E como que a gente começa? Bom, o caminho mais fácil e o caminho mais rápido. Procura alguém que seja da sua confiança, que já construiu o encanamento e que consegue falar para você, eu fiz desse jeito, faça desse jeito que vai funcionar também e eu vou fazer com você porque eu sei fazer. Uma pessoa de confiança é tudo que a gente precisa para dar todo o suporte técnico, né? Ou seja, as informações necessárias, mas também todo o apoio moral, né? Para acreditar na gente, enquanto a maioria realmente não vai acreditar. Se você tem essa pessoa do seu lado, grude nela. Se você não tem, procure alguém que comprovadamente tem um encanamento, que joga recurso para dentro da casa dele sem que ele precise trabalhar. Agora, tem que ser alguém que construiu isso de forma legítima. Não adianta falar assim, não, eu tenho porque eu herdei 18 apartamentos dos meus pais. Aí não adianta porque você tem pais com 18 apartamentos? Não. Então você não vai conseguir fazer o mesmo. Procure alguém que construiu do zero o próprio encanamento, para que essa pessoa te dê as informações necessárias para que você também construa o seu. E estude. Estude muito e estude sempre, porque a pessoa que não estuda, ela começa a emburrecer, ela para de aprender. A gente tem que estudar e principalmente a gente tem que aplicar. E se você fizer isso, se você encontrar um mentor, se você encontrar alguém que vai dedicar tempo, que vai dedicar amor para ensinar você a construir o seu encanamento e você estudar e você aplicar, aí a minha última recomendação, e talvez a mais importante de todas, seja você também mais uma pessoa a ensinar outros a construir encanamento. Eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído para que esse entendimento da renda passiva ele esteja um pouco mais clara. Como eu falei, isso são minhas opiniões, isso é a minha história, isso é a minha vivência. Com certeza existe muito mais material, muito mais rico do que eu consegui passar, com muito mais detalhes e até eventualmente com algumas ideias um pouco diferentes do que eu passei, mas é assim que eu gosto de ensinar as pessoas, é assim que eu visualizo que funciona a renda passiva, porque é assim que tem funcionado para mim e para minha família. E eu realmente espero de coração que você tome uma decisão e seja mais um nesse processo de mudança que a gente está vivendo.